Olá, tudo bem? Sou o professor de matemática, Giovanni Caires. Estamos aqui para fazer a correção das atividades da semana 1, do PET 3, do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Então vamos lá. Semana 1, atividade 1. Resolva as equações quadráticas usando a fórmula de Bhaskara. Daria para resolver de outras formas, né? Com soma e produto, de outro jeito aí. Mas como o enunciado pediu pela forma de Bhaskara, vamos seguir o que está pedindo aí, né? Qual que é a forma de Bhaskara? É x, ou y, ou n, ou b, o que tiver na letra aqui, ó, a incógnita, tá? É igual menos b, o valor de b, né? A, b, c, mais ou menos raiz de delta, ou então você pode colocar logo de uma vez, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes o valor de a, tá? Eu não gosto de trabalhar com a equação quando o valor de a é negativo. Você pode, mas às vezes ocorre de dar uma certa confusão com isso aí, tá? Então, acho que o ideal é você perder um tempinho e multiplicar todos os coeficientes por menos 1. Isso aqui você não vai alterar a resposta, não vai alterar o valor de x, tá? E aqui facilita por quê? Porque aí você vai estar trabalhando com o valor de a positivo, né? Porque vários erros que a gente vê na resolução de equação é porque esquece de colocar o valor de a negativo aqui, o valor de a negativo aqui. Então, tenta fazer desse jeito, mas você pode fazer da forma que você achar melhor aí. Menos vezes menos aqui dá mais, então x ao quadrado. Menos vezes menos aqui também dá mais, 6x. Mais vezes menos aqui vai dar menos, 16. E zero é neutro, não é nem positivo nem negativo, né? Então não altera muita coisa. Se você quiser tirar também o valor de A, B e C aqui, ó, você pode tirar. O valor de A aqui nesse caso vai ser 1. O valor de B vai ser mais 6. O valor de C, que nós mudamos lá, vai ficar menos 16, né? Tem que ser todos seguindo a mesma ordem, ó. Se a equação foi modificada, esse também tem que ficar modificado. Você poderia estar usando esse aqui também, não tem problema nenhum, ó, tá? Como eu falei, é só ter cuidado na hora de colocar a fórmula. Então, para resolver aqui, como é que vai ficar? Você vai substituir o valor de A, B e C na fórmula, tá? Esse valor de A, B e C aqui, ó, você vai trocando na fórmula, né? Como vocês fizeram no ano, do mesmo jeitinho, viu? Então aqui vai ser x, que é igual menos, o valor de B é 6. Se o B fosse negativo, você teria que colocar entre parênteses, tá bom? Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, B é 6. Então, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A é 1. E o valor de C é menos 16. Então, é necessário colocar entre parênteses, tá? Sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1. Então, x, que é igual a menos 6, mais ou menos. Raiz quadrada de 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6, 36. Aqui nós temos uma multiplicação que tem dois fatores negativos. Então, você vai fazer menos vezes menos, vai dar mais. 4 vezes 16. 16 com 16, 32. Com 32, 64. E aqui, 2 vezes 1 é 2, né? Vou fazer aqui logo. Então, x menos 6, mais ou menos, 36 mais 64 dá 100, sobre 2. Então, x, que é igual, menos 6, mais ou menos, a raiz de 100 é 10, sobre 2. E aqui eu vou ter o x', né, que é a primeira raiz, e x duas linhas, que é a segunda raiz, tá? Então, menos 6 mais 10 sobre 2.
E aqui, menos 6, como é mais ou menos, mais e menos, aqui foi mais e aqui vai ser menos, ó, sobre 2. Então, meu x', a primeira raiz vai ser menos 6 mais 10, é a mesma coisa de 10 menos 6, dá 4. Sobre 2, 2. E x, duas linhas, vai ser menos 6 menos 10, menos 16, sobre 2, que vai dar menos 8. Então, a solução dessa equação vai ser menos 8 e 2, tá? Essas são as duas raízes, ok? Na letra B, também a mesma coisa. Se você quiser fazer, do jeito que tá também, pode. Pode até fazer para você ver como é que vai ficar, tá? O valor de A aqui, ó, é negativo. B vai ser 1 e C vai ser 2. Então, x, b ao quadrado é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o A é negativo, então entre parênteses, vezes 2. 2 vezes A. Aqui que está o problema, ó. Tem que lembrar de colocar o menos 1, tá? Então, x, que é igual, menos 1, mais ou menos 1 ao quadrado é 1. E aqui de novo, ó, isso aqui é um bloco só de multiplicação, e aqui você tem que fazer menos vezes menos mais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2, 8. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, x menos 1, mais ou menos, 1 mais 8, 9. Raiz de 9, 3. E aqui está o menos 2. X menos 1, mais ou menos, raiz de 9 é 3, sobre o menos 2. Então, você tem que estar lembrando toda hora de colocar o menos, senão, no final, vai dar errado, tá? Aqui nós temos o x', x duas linhas, menos 1 mais 3 sobre menos 2, e menos 1, menos 3 sobre menos 2. Menos 1 mais 3, 3 menos 1, 2, dividido por menos 2, menos 1. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4, dividido por menos 2, menos por menos dá mais, 4 por 2, 2. Então, a solução aqui, as raízes, serão menos 1 e o 2. Essa ordem aqui, geralmente a gente coloca na ordem alfabética, né? Mas não tem problema não. Aqui é a mesma coisa, tá? O valor de A é 1. O valor de B é menos 12. E o valor de C, 35. Então, x menos B, ó, negativo, entre parênteses, mais ou menos. B ao quadrado, menos 12 ao quadrado, também tem que ser entre parênteses, porque senão, quando o número é negativo, se não for elevado a parênteses, vai ficar, o sinal vai ficar errado, né? Tem que levar o negativo também ao expoente pai, vai ficar positivo. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 35. 2 vezes A. A é 1, 2 vezes 1. Então, x é igual, menos e menos vai dar mais ou menos, 12 ao quadrado é 144, menos 4 vezes 35, 35 com 35 vai dar 70. Com 70 vai dar 140. 2 vezes 1, 2. Então, x, 12, positivo, porque ficou menos e menos, mais ou menos. 144 tira 140, sobra 4. Sobre 2. X, que é igual, 12, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, sobre 2.
E aí, nós temos aqui os 12 valores, ó. 12 mais 2 sobre 2. E aqui vai ficar 12 menos 2 sobre 2. Então, meu x1, x' vai ser 12 mais 2, 14, por 2 vai dar 7. E o x duas linhas, 12 menos 2 dá 10 por 2, que vai ser igual a 5. Né? Então, a solução será 5 e 7. Como eu falei, você poderia fazer também por soma e produto, não tinha problema nenhum não, tá? Quer ver um exemplo? Aqui nesse caso, por exemplo, ó, as raízes são 5 e 7. Então, a soma das raízes A soma das raízes 5 mais 7 dá 12. Aqui, ó. E o produto 7 vezes 5, 35. Olha o produto aqui, ó. Tá? Então você poderia fazer aí, não teria problema nenhum não, tá, gente? Beleza. Continuando. A letra D, tá? Negativo de novo. Se você quiser fazer, se quiser continuar aí, não tem problema, tá? Eu acho arriscado, mas vamos lá. Então, o valor de A é menos 1, o valor de B é menos 15 e o valor de C é menos 54, tá? Então, x, C menos o valor de B, dois sinais negativos, né? Vai ter que fazer entre parênteses, B ao quadrado, entre parênteses de novo, menos 4 vezes o valor de A, menos 1, e o valor de C, menos 54. Ficou pequeno. Fechou aqui. 2 vezes A. A é negativo, então 2 vezes menos 1. Então, x, menos vezes menos vai dar mais ou menos. Menos 15 ao quadrado vai dar 225. Menos vezes menos é mais vezes menos dá menos. 54 vezes 4 vai dar 216. 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Então, x é igual a 15 mais ou menos 225 menos 216, 9, sobre menos 2. Então, x, 15, mais ou menos a raiz de 9 é 3, sobre menos 2. E aí, x', x duas linhas. 15 mais 3 sobre menos 2 e 15 menos 3 sobre menos 2. 15 mais 3, 18, por menos 2, menos 9. E 15 menos 3, 12, por menos 2, mais menos menos, 12 por 2, 6. Então, vai ser menos 9 e menos 6. Vou colocar o menor primeiro, né? Ok? Aí, se você quiser fazer a conferência, ó, 9 vezes 6, 54. 9 mais 6, 15. Tá vendo? Soma e produto também daria para resolver aí perfeitamente. Continuando. O valor de A é 1. O valor de B, menos 2. O valor de C, menos 63. Então, joga na fórmula.
menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. E aqui, 2 vezes A. A é 1, 2 vezes 1. X ao quadrado, x, que é igual, menos vezes menos dá mais ou menos 2 ao quadrado é 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 63, 6 vezes 4, 24, vai dar 252. Se quiser, gente, você pode calcular também o delta separado, tá? 2 vezes 1, 2. Estou calculando assim para economizar espaço aqui. Então, 2 mais ou menos 252 mais 4, 256. Sobre 2. Então, x, 2 mais ou menos. A raiz de 256 é 16. Sobre 2. Então, x1, 2 mais 16 sobre 2. E x2, 2 menos, né? Um é mais, outro é menos. 2 mais 16, 18, por 2 vai dar 9. E 2 menos 16 vai dar negativo, porque o maior módulo é negativo, ó, tá? Vai dar menos 14 por 2, que vai dar menos 7, né? Então, a solução aqui, menos 7 e 9. Próxima questão, x ao quadrado menos 4, que é igual a 0. Nesse caso, o valor de A é 1. Nós não temos B, né? Porque o B seria o x, nós não temos. E o valor de C é menos 4. Então, x menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E aqui, 2 vezes A. Então, 2 vezes 1. Então, x, menos 0 mais 0, tudo é a mesma coisa. Então, 0 mais ou menos. Aqui é 0, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 0 mais ou menos, a raiz de 16 é 4 sobre 2. Aí nós temos aqui, ó, o x', que é mais, e temos o x, duas linhas, que vai ser menos. 0 mais 4, 4. Por 2, 2. 0 menos 4, menos 4. Por 2, menos 2. Então, a solução será menos 2 e 2. Tá? Agora, precisava fazer assim? Se fosse outro caso, em outra questão, que eles pedissem para resolver, você poderia fazer de uma forma diferente, né? Você poderia fazer ou por soma e produto, ou então você usar a resolução da equação incompleta, tá? X ao quadrado menos 4, que é igual a 0. Não é isso? Então, você vem aqui, ó, tá negativo, você passa positivo, ó, x ao quadrado, que é igual a 0, mais 4. Então, x, que é igual, mais ou menos, raiz de 4. Qual que é a raiz de 4? 2. Então, tá aí, ó. Ó a quantidade de linha, a quantidade de cálculo que eu precisei fazer para achar a mesma coisa, né? Então, você poderia fazer assim também, se fosse uma outra situação aí, ou por soma e produto também, dá para fazer, tá? Tranquilo. Nesse caso, nós fizemos assim porque foi pedido assim, né? No decorrer da sua correção aí, gente, aí você vai pausando o vídeo, fazendo a correção aí, normal, tá? Essa aqui também daria para fazer a mesma coisa, ó, tá? Mas como pediu para fazer pela fórmula, então vamos calcular pela fórmula, né? O valor de A aqui é 1, ó. O valor de B também é 0. E o valor de C, menos 64. Ah, professor, por que o valor de B é 0? Porque a forma de escrever a equação quadrática, né,
a equação de segundo grau, que nós estamos vendo aqui, é assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero, né? Então, o a é o termo que está em x ao quadrado, o b é o termo em x e o c é o termo independente, é o que não tem letra, tá? Mas é porque está na ordem? Não, é porque é desse jeito mesmo, tá? Se fosse uma outra ordem, né, se aparecesse assim, ó, bx mais ax ao quadrado mais c, ainda assim, esse aqui seria o valor de a, que está em x ao quadrado, esse aqui seria o valor de b e o valor de c. Essa equação, ela não tem o termo x, só tem o termo x ao quadrado e o termo independente. Então, o valor de b aqui, ó, é zero. Tá ok? Então, x, que é igual menos o valor de b, é zero, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 64. Sobre 2 vezes a. Então, x, que é igual a 0, mais ou menos 0 ao quadrado é 0. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 64 vai dar 128.256. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, x, que é igual a 0 mais ou menos 0 mais 256 é 256 mesmo, né? Dividido por 2. Então, x vai ser igual a 0 mais ou menos. A raiz de 256 vai ser 16 sobre 2. Então, aqui eu tenho 0 mais 16 sobre 2 e tem 0 menos 16 sobre 2. 0 mais 16, 16 positivo. 0 menos 16, 16 negativo. Tá? Então, 16 por 2 dá 8. E menos 16 por 2, menos 8. Então, a solução seria menos 8 e 8. Tá? Como eu volto a dizer, se fosse outra situação, a gente poderia resolver aí por direto, né? Poderia fazer aí direto, aí não teria problema nenhum, tá? Como seria? Da forma que eu resolvi anteriormente, ó. X ao quadrado menos 64, que é igual a zero. Então, já passa 64 a 0 mais 64. Tá ao quadrado, tira a raiz. Mais ou menos, por que mais ou menos? Porque elevado ao quadrado pode ser negativo ou positivo, vai dar um resultado positivo. 64. Então, x que é igual a mais ou menos 8. Tá vendo? Ó? Então, facilitaria bastante aí. Já iria direto para o cálculo, né? Novamente, eu falo, gente, que vocês podem ir pausando aí, olhando direitinho, corrigindo, tá? Ver o material, o que você fez, o que não fez. Se ficar alguma dúvida, a gente faz uma aula depois, tá? Tira dúvida, né? Eu vou deixar no link aí um formulário. Quem achar que precisa de uma aula de tira dúvida, você vai responder direitinho, dar uma resposta do que você achou do vídeo. E depois, dependendo da quantidade de pessoas que se interessarem, a gente faz uma aula online aí. Não tem problema não. Aí vocês vão ter a oportunidade de perguntar. E também as questões que vocês tiveram dúvida, a gente vai tentar entender qual foi a sua dúvida e explicar direitinho de outra forma para que você entenda, tá? Então, valor de A 1, B menos 11, C 28. Então, x, que é igual a B ao quadrado, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4, vezes A é 1 e C 28. E aqui, 2 vezes 1. Então, x
que é igual. Menos vezes menos aqui dá mais ou menos. Menos 11 ao quadrado, 11 vezes 11 dá 121. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 28 vai dar 112. Dois vezes 1, 2, né? Então, x, 11 mais ou menos, 121 menos 11, menos 112 vai dar 9, sobre 2. X, 11 mais ou menos, a raiz de 9 vai ser 3 sobre 2. Então, vai dar 11 mais 3 sobre 2, e aqui vai ser 11 menos 3 sobre 2. 11 mais 3, 14, por 2, 7. 11 menos 3 dá 8, por 2 vai dar 4, né? 7 vezes 4, 28. E 7 mais 4 dá 11. Então, as raízes aqui, ó, solução 4 e 7. Certinho? A questão 2 tem umas perguntinhas, tá? Determina se as afirmações abaixo são verdadeiras, V ou falsas. Justifique sua resposta, se necessário, realize os cálculos. Para esse caso aí, foram dadas algumas opções, e aí pede para poder justificar o porquê de ser positivo, de ser verdadeiro, de ser falso, né? Então, seria interessante aí a gente fazer alguns cálculos aí para poder ver o que está acontecendo, tá? A questão da letra A aqui, x raiz de 5 e x duas linhas menos raiz de 5 são soluções da equação x ao quadrado mais 5 que é igual a zero. Verdadeiro ou falso? Você tem duas formas para saber se essa questão é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Para ser raiz da equação, você pode verificar de duas formas, tá? Você pode substituir o valor de x aqui e ver se dá zero. Ou então você pode resolver essa equação, ó, da forma que nós fizemos. Então, x ao quadrado, que é igual, tá positivo, passa para cá negativo, ó, menos 5. Então, aqui ficaria x ao quadrado, que é igual a menos 5, implica que x vai ser igual mais ou menos raiz de menos 5, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, seria a raiz de menos 5. A raiz de menos 5, ela não existe nos números reais, tá? Viu? Então, seria raiz de 5 e menos raiz de 5? Não. Isso aqui vai ser falso, tá? Ou então, você poderia fazer o seguinte, tá? Você vem aqui e substitui o valor de x na equação, ó. Não é x ao quadrado mais 5, que é igual a zero? Qual é o valor de x? Vamos pegar só uma aqui. Raiz de 5 ao quadrado mais 5 tem que dar quanto? Tem que dar zero. A raiz de 5 ao quadrado, você corta isso com esse, como vocês viram lá nos radicais, 5 mais 5 é igual a zero. 5 mais 5, 10. 10 é igual a zero? Não, é diferente. Então, é falso, né, gente? A letra B. Letra B é basicamente a mesma coisa, tá? Você pode resolver a equação x ao quadrado, que é igual a zero, menos 10. Então, x que é igual a mais ou menos raiz de menos 10, tá? Aqui está falando que seria 5 raiz de 3. Não é. Inclusive, essa também aqui não tem solução, ó, tá? Não tem solução porque raiz quadrada de número negativo, dentro dos números reais, ela não tem solução, tá? Ou então, você poderia também substituir, tá? X ao quadrado mais 10 dá zero. Quem é x? X tem x que é 5 raiz de 3 e tem x que é menos 5 raiz de 3. Se eu pegar o mais fácil ali, ó, 5 raiz de 3 elevado ao quadrado mais 10 tem que dar quanto?
tem que zerar, né? 5 raiz de 3 ao quadrado, você eleva o 5, 25, e eleva o raiz de 3, dá 3. Mais 10 tem que dar 0. 25 vezes 3, 75 mais 10 vai dar 0? Não, é falso. Então aqui também vai ser falso. A equação x mais 2 ao quadrado mais 5 é igual a 3x mais 1 ao quadrado. É uma equação quadrática. Para saber se é ou se não é, nós teremos que fazer aí desenvolvimento dessa questão, tá? Então, ficaria assim, x mais 2 ao quadrado, isso aqui é um produto notável, ó. Vocês devem ter visto isso em algum lugar, e nos PETs anteriores teve uma revisão sobre isso, tá? Então, ó, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 2, mais 5. Mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Mais 5. Que é igual, de novo lá, ó, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 2, 4x, mais 4, mais 5. Desenvolver. 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6x, mais 1. Então, vamos passar para cá, ó, x ao quadrado e juntar os termos semelhantes. Menos 9x ao quadrado, mais 4x, menos 6x. 4 mais 5 dá 9, e mais 1, a gente passa para cá, fica menos 1. Vamos colocar ela na forma normal, né?